Oi, vamos lá. Tá faltando agora, são 3 categorias, lembram disso? As regulares diretas, que são os parzinhos, as contextuais, e agora a gente vai falar um pouquinho da morfogramatical, lembrando que no material enviado do encontro anterior, tem uma sequência didática, que é sobre uma dificuldade regular morfogramatical, tá? E a disputa que existe entre palavras que terminam com "-ice", sendo que algumas são grafadas com "-ice" e outras com "-isse", com 2 S, tudo bem? Então, vamos lá. No vídeo anterior, eu disse a vocês que a discussão, a sistematização das dificuldades regulares morfogramatical precisa já considerar a maturidade linguística das crianças. Então, o que o Arthur sugere é que esse trabalho mais pontual, de consolidação mesmo, já seja, assim, pensando anos como base, 4º e 5º ano, considerando que as crianças já têm aí um percurso e que vai dar sustentação às reflexões. Pois é. Quando fala em morfo, a gente lembra em morfologia, certo? Nós sabemos que morfologia é uma parte da gramática que se ocupa em estudar as classes gramaticais, as funções das palavras, que são 10, substantivo, artigo, advérbio. Não é o caso de eu ficar retomando mesmo, porque é um conhecimento que vocês têm já, né, sobre as classes gramaticais. Então, para que a gente torne visível as regras, a gente vai precisar fazer uma abordagem morfológica com as crianças e com relação e também trazer alguns conhecimentos gramaticais, né? Prescrição, norma, gramática, o conteúdo da gramática, o objeto de discussão especificamente da gramática da língua portuguesa é extremamente prescritivo, normativo. Então, a gente vai fazer essa abordagem com as crianças. Especificamente na nossa sequência didática, para que as crianças possam analisar e refletir e construir a regra da disputa do "-ice", elas vão precisar analisar a classe morfológica, e aí 2 classes morfológicas vão precisar ser abordadas com essas crianças, e que são as 2 maiores classes da língua portuguesa, que são os substantivos e os verbos, tudo bem? Na sequência didática também temos um poema de Manuel Bandeira, acho que fala sobre lagartixa, alguma coisa assim, que eu não estou aqui agora com o material aberto, mas independente de ser este poema ou quando nós estivermos trabalhando com as classes, com as regulares morfogramatical, é importante que a gente parta de um contexto. E, geralmente, esse contexto é um texto, e um texto que cumpre aí a sua função discursiva, né? As questões do letramento, a gente está sempre antenadinho ali, não pode esquecer de estar trabalhando a partir de textos com função social. No caso do poema, a função social dele é uma função de fruição, de deleite, de entreter, tá certo? E aí o poema. Então, no primeiro momento, não esquecer mesmo, nem questão de esquecer, no primeiro momento, primeiro, no sentido de priorizar o trabalho de degustação deste poema, né? De estar trabalhando com os alunos o sentimento do poeta, proporcionar roda de conversa, para que eles falem de como interpretaram e tudo mais. Feito esse momento de aperitivo, de saborear a beleza da literatura, aí 2 palavras são destacadas do texto: meninice e disse, tá? E a partir deste momento, a concentração agora é em torno... Só um minutinho. É que eu tô subindo o vídeo para poder publicar, que aquele outro cortou. E é em torno, então, dessa disputa.
No decorrer da sequência, o professor vai tornar visível e vai focar, direcionar a análise e a reflexão dos alunos para a função da palavra meninice, depois criar outras situações com palavras cuja função é de substantivo, né? Então, meninice, chatice, peraltice. O que essas palavras têm em comum? Elas têm a função de nomear, elas dão nome, tá? E aí depois as outras palavras, lá é disse, né? Que é um poema que o menino diz para uma menina o que ele está sentindo e faz uma comparação. Disse, nesse caso, outras palavras, subisse, risse, nessa ampliação de universo, nessa pesquisa de outras palavras que também são escritas com 2 S, o que é que elas têm em comum? Todas elas me remetem a alguma ação feita por alguém num determinado tempo, né? E de um determinado modo. E aí as crianças vão perceber que palavras que me remetem a essas ações e que quando analiso essa palavra com essa ação, eu consigo identificar a pessoa, se é singular ou se é plural, se sou eu que fiz, ou se foi um outro que fez, ou se fomos nós que fizemos. Quando a gente faz todas essas intervenções, para que as crianças percebam que os verbos são palavras que, ao serem conjugadas, elas se flexionam para indicar exatamente a pessoa do discurso, o modo e o tempo, as crianças vão construindo, além deste conceito metalinguístico do que vem a ser um verbo, do que vem a ser o substantivo, tá? Elas vão se apropriando desse falar sobre a língua e também vão usar deste conhecimento. Disse é um verbo, tá? E qual é a característica da palavra para ser classificada como verbo? É uma palavra que, quando eu analiso, eu consigo identificar se é uma ou mais pessoas. Então, no caso disse, envolve uma pessoa somente nessa ação. Que mais? Ao analisar o disse, se é uma pessoa só, quais são as pessoas? Será que sou eu que disse? Será que foi ele que disse? Tá? Como é que isso está tudo, tá? Disse ou dizia, né? Ou dirá, ele já disse, ou ele está pretendendo dizer, porque quer que as crianças possam ir se localizando com relação ao tempo que a ação vai decorrer. Então, veja, quando a gente vai fazendo essas análises e reflexão com as crianças vão, no percurso, no desenvolvimento, construindo uma regra. Lá no finalzinho da nossa sequência, no momento que elas sistematizam e no que elas consolidam, elas vão, num determinado momento, preencher mesmo a regra. Veja que é uma regra que sempre existiu. No entanto, nessa sequência didática, em que momento ela efetivamente toma essa forma de definição? Praticamente encerrando a sequência didática. Então, veja que as crianças têm, no decurso, na realização dessas atividades, a oportunidade de entrar numa atividade cognitiva, de analisar, refletir e elaborar o conceito, tá bom? Então, por hoje é só. Eu tô terminando esse vídeo agora, já tô em casa, tá? Então, tá terminando o plantão aqui, 8h30. Ninguém me chamou, mesmo porque eu acho que vocês não chegaram nem a ver o vídeo ainda, porque ele foi cortado. E agora eu tô processando aqui para que vocês possam ver os 3 vídeos. Eu vou colocar na sequência, tá? Justamente para que vocês possam aí ir linkando os assuntos que a gente está abordando. Beijão no coração, me chame se tiver dúvida, tá? Aí a gente pesquisa junto. Quando eu digo isso, me chame se tiver dúvida, não é com certeza não vou saber responder de pronto, mas eu posso colocar as minhas mãos e a minha curiosidade e o meu encanto pelo conhecimento e sair junto com vocês pesquisando e trocando muita figurinha. Beijão, ok?